só um caminho. O caminho é o Senhor. Eu quero deixar para você aqui um caminho correto. É Jesus. O presente que Deus possa te dar é uma transformação. O Evangelho de Jesus Cristo é a melhor notícia de todas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Eu estou mais uma vez aqui com a intenção de transmitir a você a mensagem do Evangelho de Cristo. E hoje a mensagem que eu tenho para você está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16 até o 19. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu quero deixar uma pergunta a você. Quais têm sido as suas escolhas? Como você tem feito as suas escolhas na sua vida? Deus, desde o início da criação do ser humano, Ele deixou ao ser humano escolhas. A liberdade de escolher entre o certo e o errado, entre obedecer ou desobedecer um mandamento, uma ordem, uma palavra que Ele tinha dito. E desde sempre o Senhor traça isso para a humanidade. Você é livre para escolher. Uma vez o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga para o povo de Israel que eu coloco diante deles hoje a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Qual você vai escolher? E hoje o Senhor pergunta para você: qual é a tua escolha hoje? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Salvação ou condenação? Veja que Deus enviou o seu único Filho ao mundo, Jesus Cristo, que se fez carne como você e eu, que padeceu muitas tribulações e aflições. Ele foi humilhado, ele foi morto, crucificado, por amor a você e a mim. E ele ressuscitou ao terceiro dia para garantir-nos a salvação e a vida eterna, garantir-nos acesso direto ao Pai, acesso a Deus. Porém, mesmo com a vinda de Cristo ao mundo, nos dando acesso direto a Deus, muitos ainda têm escolhido pela condenação, pela morte e por todas as coisas más que este mundo oferece. Veja que o texto diz que Jesus não veio ao mundo para condenar, mas os homens estão escolhendo a condenação, porque as suas obras são más. O Senhor te amou desde antes da fundação do mundo, te escolheu, te chamou para a salvação. E eu pergunto a você mais uma vez: o que você tem escolhido? Salvação ou condenação? O Senhor Jesus está dizendo a você: escolha a salvação. Eu quero dar um lugar melhor para você, o céu, a eternidade. Eu quero abençoar você enquanto você ainda está nesta vida. Porém, você tem escolhido caminhos tortuosos. Você tem escolhido o pecado. Você tem escolhido satisfazer as suas próprias vontades. E muitos ainda escolhem satisfazer somente os desejos carnais, como se Cristo nunca fosse voltar para buscar a igreja, como se não existisse céu ou inferno, esquecendo-se de que essas coisas aqui ficarão. Um dia a trombeta do Senhor tocará, e aqueles que escolheram a salvação subirão ao seu encontro nas nuvens. Aqueles que escolheram a condenação ficarão aqui nessa terra para tormento e sofrimento, e depois serão lançados no inferno. A Bíblia declara isso abertamente. Fica aqui o convite para você hoje. Não escolha a condenação, escolha a salvação. Não escolha a morte, mas escolha a vida. Não escolha o pecado, mas escolha Cristo e a santificação. Escolha viver com Deus. O Senhor hoje te chama. Qual é a tua escolha? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.